Evangelho de João, capítulo 6, verso 54. Nós convidamos a todos a fazerem essa leitura juntos, em todos os lugares também, onde as igrejas estão unidas, e aqui também. João 6,54, comigo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar, vamos pedir uma bênção ao Senhor. Nosso Deus, nós pedimos que nesta hora o Teu Espírito Santo visite todos os corações que estão ligados nesta reunião, neste culto glorioso de Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, envie os Teus anjos para que em todos os lugares haja uma ministração especial, que o Teu Espírito seja derramado, nos dando a compreensão da Tua palavra revelada. Nós pedimos o Teu auxílio, a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Sentados, irmãos. Antes de começar a aula propriamente dita, eu queria ler um dom que chegou aqui ao presbitério a respeito dessas doutrinas básicas da obra que serão ministradas a partir de hoje. Hoje o estudo é a palavra revelada, mas outros assuntos serão dados nas próximas escolas bíblicas dominicais. O Senhor revelou, meus irmãos, o Senhor mandou um anjo, e esse anjo trazia uma revelação do Senhor para nós, para as nossas igrejas. E a revelação é a seguinte: o Senhor dizendo: eu estarei abençoando todo o meu povo. Aleluia. Os lares serão abençoados. Estarei restaurando lares que estão desfeitos. Aleluia. Estarei curando enfermidades. Aleluia. E abrirei portas para o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Essas doutrinas são doutrinas elementares, básicas da nossa igreja, as nossas doutrinas que são fundamentais, e nós não podemos esquecê-las. Então, para muitos serão palavras de recordação daquilo que nós vamos falar, mas para muitos outros também serão palavras novas, e nós não podemos fugir desse fundamento doutrinário que o Senhor graciosamente tem dado a nós ao longo desses anos, e nós temos que nos firmar nessas doutrinas, sem querermos inventar novas doutrinas da nossa mente. E isso tem sido uma bênção para a obra do Senhor ao longo desses 45 anos, e nós vamos continuar firmados nelas. Então o objetivo dessas aulas é firmar os irmãos na doutrina, nos levar ao estudo, ao conhecimento da palavra, sobretudo da palavra revelada para o seu povo, como diz o Senhor. E certamente, como o Senhor está mostrando aqui, isso vai alcançar os nossos lares com uma bênção maravilhosa, portas serão abertas, e nós só temos que glorificar ao Senhor. Meus irmãos, o nosso estudo, como dissemos, é a respeito da palavra revelada. Nós vamos dividir, o estudo já foi feito, pelo um corpo de pastores, de irmãos que têm colaborado na elaboração desses estudos. Então isso não é um estudo pessoal dado a um pastor, mas é feito por um corpo de companheiros, de irmãos e daqueles que estão cooperando com a Escola Bíblica Dominical em muitas igrejas nossas. O estudo, portanto, será dividido em 3 partes. A primeira parte será a diferença entre letra e revelação. A segunda parte será a diferença entre razão e revelação. E a terceira e última parte, nós vamos separar um texto bíblico, um texto de Hebreus, e nós vamos falar detalhadamente a respeito da consulta à palavra, a importância da consulta à palavra na nossa vida. Então vamos começar
com esse texto que nós lemos. Vamos repetir o texto que nós lemos todos juntos. João 6:54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, versículo 54. Qual é o contexto que Jesus disse esta palavra? Se nós formos à palavra do Senhor, no capítulo 6, nós vamos ver que o contexto se refere à multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma multidão de 5.000 homens que não tinha alimento. Chegou a hora de comer, eles estavam famintos, e se apresentou apenas um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia faz questão de colocar no diminutivo, devia ser peixe bem pequeno mesmo. Mas o que era isso para uma multidão? Mas a palavra do Senhor foi que eles se assentem, todos se assentem, e o Senhor começou a multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Ele deu graças e começou a distribuir para os discípulos foram distribuindo aquele pão, aquele peixe, e houve uma grande multiplicação, e o povo ficou maravilhado com aquilo. De onde saiu uma coisa tão extraordinária? A Bíblia fala, meus irmãos, que essa multidão no dia seguinte foi procurar Jesus. Onde está Jesus? Então Jesus está do outro lado. Então eles correram até lá, e Jesus disse que eles estavam ali. Disse a eles: vocês estão aqui não para ouvirem as palavras de vida eterna, mas vocês estão aqui para verem e receberem o pão para esta vida, o pão que foi multiplicado ontem. E o Senhor disse uma palavra interessante, que eles não estavam buscando os sinais apenas do milagre, da operação do Senhor Jesus no meio deles, mas eles queriam só comer o pão que Jesus tinha multiplicado. E eles começaram a discutir e a questionar a presença do Senhor Jesus ali por causa disso. E Jesus deu uma palavra muito firme e disse: eu sou o pão que desceu do céu. E os judeus que estavam ali ficaram irritados com ele. Mas como? Ele disse: vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, meus irmãos, ali estava um grupo de judeus que conhecia a letra, que conhecia o Antigo Testamento, que tinha visto o maná descer do céu. E o Senhor Jesus diz: vossos pais comeram o maná do deserto, mas morreram. Mas quem comer do pão que eu lhe der, eu o ressuscitarei no último dia, viverá para sempre. Então o Senhor Jesus estava combatendo ali a letra, que eles estavam firmados no Antigo Testamento, apenas na letra do Antigo Testamento, nem na revelação do Antigo Testamento. E eles discutiam com o Senhor Jesus a respeito da sua declaração. Qual foi a declaração do Senhor Jesus? É uma declaração até polêmica se nós formos analisar apenas na letra. Jesus diz assim: quem comer, falem comigo, quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue não tem parte no meu reino, não tem parte comigo. Então, se nós vamos pensar isso hoje, se nós ouvíssemos uma declaração dessa e raciocinássemos apenas na letra, qual seria a nossa reação? Comer carne de gente? Beber sangue de gente? Não, eu vou embora, eu estou fora disso. Ainda mais falando com judeus, que eles eram proibidos até de comer carne de animais, ou sangue de animais, não carne de animais.
beber sangue de animais, e esse costume veio, né? Não costume, mas essa foi uma determinação de Atos 15 para a igreja evangélica, a igreja fiel também não participa disso. Então foi um escândalo para eles, como comer carne e beber sangue. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus não estava falando da carne e do sangue na letra, nem tampouco do pão que caiu no deserto e os pais pereceram. Jesus estava falando do Novo Testamento, do Novo Pacto. Jesus estava falando na sua carne como corpo de Cristo, como a igreja que seria formada após a sua morte e a ressurreição. Quando ele fala do sangue, ele estava falando do sangue que dá vida a esse corpo. Que sangue que dá vida a esse corpo? Qual é a vida da igreja? A vida da igreja é o Espírito Santo. Então o sangue que dá vida a esse corpo é representado pelo poder do Espírito Santo. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Então o novo pacto não era mais em sangue de animais, em morte de bezerros, de ovelhas, de carneiros. Não. O Novo Testamento, o novo pacto que Jesus fez, foi com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue. Tanto é que na ceia, quando ele reúne os discípulos ali, ele estabelece um novo pacto. Ele pega o pão, porque ele disse aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele pega o pão, parte o pão e diz aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Quando ele pega o cálice, aquele cálice continha vinho, que é tipo do sangue do Senhor Jesus, representa o sangue do Senhor Jesus, representa a vida do Senhor Jesus. E é interessante que ele dá aquele cálice e diz: este cálice é o novo pacto, é o novo testamento que faço no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então, meus irmãos, na letra, os judeus estavam pensando em carne e sangue do Senhor Jesus. Na revelação, na palavra revelada, o que entendemos? Que o corpo fala da igreja, né? Fala do novo pacto. O corpo de Jesus moído por nós, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído por nós, estabeleceu a igreja fiel. O sangue da nova aliança, ele estava vivo quando ele distribuiu aquele cálice. Ele está vivo hoje, aqui em nosso meio. Nós entendemos que ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. O povo ali estava preocupado com uma vida apenas terrena, com a sobrevivência apenas terrena. Jesus estava falando de vida eterna, e a vida eterna é essa: é crer no Senhor Jesus como aquele que desceu da sua glória, se fez carne por nós, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, que é a vida e a alegria da igreja. Hoje nós estamos alegres aqui porque Jesus, pelo seu Espírito Santo, opera neste lugar. Aleluia. Todos os lugares que estão conectados conosco, o Espírito Santo está operando aí na sua igreja, aí nos Manaíns, porque é a vida deste corpo que foi formado pelo novo pacto. Então na letra é isso. É carne e sangue de gente. No Espírito, não. Jesus estava falando do seu corpo, que é a igreja, do seu sangue, que é o Espírito Santo, que dá vida a este corpo glorioso. O interessante, meus irmãos, é que no final desse capítulo, sendo bastante objetivo aqui, todos começaram a sair. Muitos discípulos saíram e só ficaram os 12. E Jesus faz uma pergunta, e nós conhecemos bem essa pergunta. Jesus diz assim: quereis vós também retirar-vos? E Pedro ali
no corpo. Ele entendeu a revelação, ele compreendeu a revelação, ele saiu da letra e entrou na revelação. Qual foi a palavra de Pedro? Pedro disse: para quem iremos nós? E essa pergunta, meus irmãos, ecoa para nós aqui hoje nas igrejas, nos mandarins, para nós aqui hoje. Para quem iremos nós? Pedro certamente pensou com os discípulos ali: vamos voltar para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, vamos voltar para a religião, vou voltar para aquela rede rasgada lá na pescaria, vou voltar para o mundo. Vou voltar para onde? Vou ir para onde? Para quem eu irei? E essa pergunta, meus irmãos, se nós sairmos da revelação do Senhor, para quem iremos? Vamos voltar para nossas origens? Para quem iremos? E Pedro diz assim: só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia ao nome do Senhor. E é isso que nós queremos falar para os irmãos nesta manhã. Esta palavra é viva, palavra de vida eterna. É a palavra que o Senhor Jesus trouxe como projeto dele para a nossa vida e que se transformou em salvação, porque Ele é, o Senhor é a salvação, Jesus é a salvação, para dar vida à letra que Ele nos concedeu. Vale dizer uma coisa importante aqui para os irmãos. Quando nós falamos, Paulo diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não significa que nós não devamos ler a Bíblia, e nós insistimos muito com isso. Pastores que pregam nas escolas bíblicas, nos nossos cultos de escola bíblica, nos nossos seminários, insistimos muito com isso. A palavra de Deus precisa ser lida diariamente, deve ser estudada diariamente. Nós precisamos ter a base nas Escrituras Sagradas, não podemos alterá-la. Essa é a revelação escrita de Deus, mas nós não podemos ficar somente na letra. A letra, como letra, é insuficiente para tocar o nosso coração, para alcançar a nossa necessidade, para revelar aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Portanto, Paulo, quando fala letra mata, o Espírito vivifica, ele se referia ao Antigo Testamento. E ele diz: olha, o Antigo Testamento ainda tem uma glória maravilhosa, quanto mais agora no Novo Testamento, no Novo Pacto, com o pão da vida descendo, né? E se fazendo o nosso alimento diário. Então essa palavra para nós é mais do que letra, é a revelação do Espírito Santo que alimenta a nossa alma. Jesus, seu nome. Amém, irmãos? Vamos para o próximo tópico. Então, portanto, a carne de Jesus, né? Voltando lá no anterior, a carne de Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é o pão da vida. O sangue de Jesus é a vida eterna que Ele trouxe da eternidade. Muito bem, vamos continuar. O nosso próximo texto está em Mateus capítulo 16. Eu convido todos os irmãos que estão ligados conosco a fazerem essa leitura. Mateus 16, do verso 13 em diante. Vamos ler todos juntos, assentados mesmos. Vamos fazer a leitura desse texto. Mateus 16, de 13 até o 16 apenas. Comigo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que texto lindo! Jesus reuniu seus discípulos e fez uma pergunta: o que o mundo está dizendo a meu respeito? E qual foi a resposta dos discípulos? Uns dizem que tu és João Batista, no sentido, meus irmãos, porque aqui o nosso tópico não é mais letra e revelação, é razão e revelação. O que é a razão aqui? O que nós queremos enfocar é aquilo que o homem faz pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, por aquilo que ele já conhece. Ele vai fazer uma comparação.
Ele vai fazer uma analogia, exatamente. Então, o que acontece? Uns dizem que tu és João Batista. Em que sentido? O senhor é parente de João Batista. Então eles acham que é a mesma forma de João Batista ser ali. Outros dizem que tu és Elias. Olha, Deus respondeu a oração de Elias. Mestre, tu tens orado e as tuas orações têm sido respondidas. Por certo, era essa analogia bíblica, não fala isso. Mas essa declaração nos leva a entender dessa forma. Então, outros dizem que tu és Jeremias. Ora, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém. Jeremias, o profeta que chorava pelo povo, diante das profecias que estavam por acontecer, da condenação do povo, né, do juízo, da justiça de Deus que viria sobre o povo. Então, se Jeremias chorou, o senhor é um profeta, o senhor tem chorado, então tu és Jeremias, ou algum dos profetas, porque tu tens falado tanto em profecia. Então, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas, meus amados, o Senhor Jesus não estava interessado em saber o que o mundo estava pensando a seu respeito. Igual hoje, o Senhor não está preocupado se o mundo o chama de um revolucionário, um sindicalista, alguém que veio trazer justiça social à terra. Jesus não está preocupado com isso. Quando o Senhor nos reúne numa podemos dizer assim, numa rede, né, de ensino, de estudo bíblico como essa, o que o Senhor está preocupado? O Senhor está preocupado com aquilo que nós estamos pensando, o que nós entendemos, o que o Espírito Santo nos revelou a respeito dele como nosso Senhor e Salvador. Mas vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Essa é a pergunta para nós, essa é a aplicação prática da palavra revelada ao nosso coração. O que nós entendemos a respeito de Jesus? É apenas um profeta? É alguém que nós entendemos segundo a nossa razão? Não é isso que o Senhor tem nos ensinado através da palavra revelada. Pedro, no corpo ali, né? Da mesma forma que ele tinha dito a outra declaração: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Agora ele entrega uma outra revelação. Qual foi a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é extraordinária, maravilhosa, porque simplesmente Pedro estava dizendo: nós cremos que tu és o Messias de Deus. Aquilo que os judeus rejeitaram até o dia de hoje, Pedro declarou naquele instante: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias que veio, tu és o Filho do Deus vivo, tu estás vivo e permanecerá vivo. São gloriosa. E o Senhor Jesus, nos textos abaixo, ele diz: Pedro, não foi Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, não foi a razão do homem, porque a razão ela não consegue sobrepor-se à revelação. A razão do homem fica na razão do homem, morre com o homem. A revelação, meus irmãos, é outra coisa. É o entendimento, é a razão de Deus, é aquilo que vem da eternidade, é aquilo que nos alcança com alegria, com bênção, com o poder de Deus que invade o nosso coração. Quando Pedro disse essa declaração, Jesus disse: Simão Barjonas, não foi carne e sangue, não foi razão, não foi a sua mente. Era como se ele estivesse dizendo que nós não temos capacidade de alcançar isso se não for pela revelação do Pai através do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, é isso que Deus faz conosco. E disse assim: e sobre Pedro, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós usamos muito esse exemplo na primeira aula do seminário aqui, em todos os nossos manaíns, na aula de Bíblia, quando é referida a essa palavra: tu és Pedro, porque ele é apenas uma lasca de pedra, ele é um fragmento de pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aí o grego nos fala da rocha,
sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Muitos acham que Pedro é a pedra para a edificação de alguma igreja, mas não foi isso que Jesus disse. Pedro recebeu a seguinte palavra do Senhor Jesus: você, Pedro, é apenas um fragmento, você é parte dessa rocha, mas a declaração que você fez, a rocha que o Pai te revelou, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha eu edificaria a minha igreja. Então Jesus Cristo é a rocha, o Senhor Jesus Cristo vivo, Filho do Deus vivo, é a rocha que nós edificamos a igreja, que a igreja está sendo edificada. Isso é tão verdadeiro e tão fácil de entender, que o próprio apóstolo Pedro, na sua carta, deixa 4 ou 5 versículos enfocando no Senhor Jesus como a rocha, a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram, mas que para nós, inclusive para o próprio Pedro, que nunca quis ser base de igreja, dizer rocha de igreja nenhuma, ele diz que Jesus é essa pedra angular, que o mundo rejeitou, mas para nós ela é viva, é a pedra de esquina, é a rocha de escândalo para muitos, mas para nós é a base do Evangelho. Meus irmãos, para nós a letra, a razão não importa. Para nós o que importa sim, o conhecimento da palavra de Deus, mas com a vida que o Espírito Santo concede através da revelação do Espírito. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro estava no corpo quando recebeu esta, no corpo que eu digo, junto com os discípulos ali, recebendo essa palavra. Por fim, meus irmãos, a terceira e última parte do nosso estudo, nós vamos agora para Hebreus, que é um texto que já foi explorado nos nossos estudos na escola bíblica, mas nós vamos falar um pouquinho mais dele no encerramento desta aula. Agora a terceira parte fala dessa palavra viva, aplicada ao nosso coração na consulta. Quando nós consultamos a palavra, o que representa isso para nós? Como ela opera na nossa vida? Quais são os resultados disso? Resultados práticos na nossa vida. Nós sabemos, cremos que Deus fala pela palavra. Amém, meus irmãos? Vou repetir a frase. Nós cremos que Deus fala pela sua palavra. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Deus tem dado essa experiência a todos os servos desta obra, e até servos que não são desta obra conhecem essa experiência, já tiveram essa experiência. Muitos de nós, antes mesmo de virmos para a obra, Deus já falava conosco. Por quê? Porque essa palavra é viva. Essa palavra alcança a necessidade do nosso coração. É o pão vivo que desce do céu, que nos alimenta, que alimenta a nossa alma. Então nós vamos ler esse versículo, Hebreus 4:12. Eu convido a todos a lerem conosco esse trecho maravilhoso. Vamos lá, verso 12, comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É esta palavra que está em nossas mãos. Essa palavra é viva e eficaz. Então nós separamos aqui, pode passar o próximo slide. A palavra é viva. Por que ela é viva? No sentido, nosso assunto é consulta ao Senhor, é a aplicação prática da consulta à palavra para a nossa vida. Então, quando ela é viva, é quando ela vai mostrar a cada um de nós, primeiro, que aquela palavra está partindo da boca de alguém que está vivo. Jesus está falando, o Espírito Santo está falando, o Pai está falando conosco. Então ele está vivo, presente, ele está agindo em nosso favor. Então quando nós abrimos a palavra, não é um gesto mecânico, não é consultar simplesmente, não é um ato automático, não. Deus vivo vai falar conosco.
Então a palavra de Deus é viva, é viva. Não é um ritual místico, tampouco, não. É um ato de comunhão com Deus. Nós vamos clamar pelo poder do sangue de Jesus e Deus vai falar conosco. Nós cremos nisso. Então a palavra é viva. Mas o segundo ponto diz que ela é também eficaz. Por quê? Porque ao consultarmos ao Senhor, ela vai cumprir o papel que Deus determinou. Ela tem eficácia, ela não vai voltar vazia. O profeta Isaías diz: porque a palavra de Deus não volta vazia, ela vai fazer o que apraz. Se o Senhor está dando uma resposta aqui a você, Ele vai cumprir. Aquela palavra viva tem eficácia no cumprimento. Então nós temos que entender isso ao consultarmos a palavra. Então ela não volta vazia, mas produz o resultado que se propõe. O que mais diz o texto? A palavra é uma espada de 2 gumes. Então, ao ser usada para consultar o Senhor, ela separa, 2 gumes, ela separa aquilo que provém do nosso coração. Por quê? Separar o que vem do nosso coração daquilo que vem de Deus. Porque o nosso coração, meus irmãos, a Bíblia diz, é desesperadamente corrupto, nem nós conhecemos. Mas quando a palavra viva, eficaz, quando nós consultamos a palavra de Deus, fala, Ele separa, Ele abre aquilo que é do homem, Ele deixa que, olha, isso aqui é seu, é sua vontade, é o seu desejo, é o seu projeto, mas aquilo que provém de Deus é isso. E Ele nos apresenta de forma clara e nítida. A palavra também, quarto ponto, como espada de 2 gumes, ela divide, penetra até a divisão de alma e espírito. Por quê? Porque aí fala daquilo que é interior, alma e espírito, são aquilo que são as nossas emoções, são os nossos sentimentos que não podem ser influenciados. Nós não podemos tendenciar a consulta à palavra baseado nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, e sim naquilo que o Espírito Santo está revelando. O quinto ponto é juntas e medulas, É aquela que penetra, tem 2 gumes, penetra na divisão de juntas e medulas. Porque ao consultar ao Senhor, ela tem que ser discernida no corpo. Eu não posso fazer uma consulta importante que envolve o corpo sem consultar o corpo. Então, certas consultas têm que ser levadas ao grupo de intercessão, ao pastor, ao conhecimento do corpo. Não pode ser uma coisa doméstica, Não pode, eu tenho que discernir na revelação do Espírito Santo. E por fim, ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Ou seja, tudo que eu estou propondo nessa consulta faz parte do meu projeto pessoal de vida, as minhas intenções do coração, ou faz parte do projeto de Deus. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, para nos dar o entendimento da revelação e o alimento para as nossas almas. Nós não temos para onde ir. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa é a palavra revelada. Esse é o ensino simples, básico, que o Senhor tem para nós nesta manhã, aqui em Domingos Martins, no 7º período, nos demais manaíns que estão conectados conosco e também nas igrejas que estão reunidas em escola bíblica dominical. Nós encerramos aqui a nossa participação e passamos para os manaíns e para as igrejas locais, para que os pastores, ungidos, diáconos ou obreiros façam o encerramento local. Nós nos despedimos desses irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu ainda não vi, nem estudei na literatura um livro, qualquer um, se você pegar no mundo todo, qualquer língua, qualquer tipo de literatura, qualquer característica, você não vai ver um livro
que é vivo como esse daqui. Este livro, a Bíblia, a Palavra do Senhor, ele, enquanto durar a terra, ele vai ser um livro contemporâneo. Vai ser para mim, vai ser para você, vai ser para qualquer um. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos e alcançamos a revelação, Deus se faz presente e visita a alma. Amém. Então, se você quer ter uma experiência pela revelação, por tudo aquilo que o pastor falou,